Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 106. Os 4 Ds para realizar seus sonhos. Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje, eu me inspirei no livro do brasileiro Roberto Chiniachink. Com certeza você já ouviu falar dele. O nome diz alguma coisa. Ele é um médico psiquiatra muito conhecido no Brasil. E eu tô com o livro dele aqui, que eu já tenho há anos. O Sucesso é Ser Feliz. É um livro que foi lançado em 1997. E tem uma parte do livro dele que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele fala sobre como que ele começou a pensar, como que as pessoas fazem para descobrir como realizar seus sonhos. Porque ele conta assim que quando ele teve uma infância muito pobre, ele vivia num bairro muito humilde, e depois de lutar durante muitos anos, os pais deles conseguiram comprar uma casa de alvenaria num bairro melhor. E algumas semanas se passaram nessa nova casa e a mãe dele achou que ele estava se sentindo meio estranho e falou assim: você tá bem? Tá tudo bem? Não gostou da mudança que a gente fez, né? A gente tá numa casa melhor. E ele respondeu: mãe, eu adorei a casa, mas eu estou triste porque meus amigos não vieram com a gente. Por que eles não mudaram para cá? Aí a mãe dele falou assim: filho, infelizmente eles ainda não aprenderam a realizar seus sonhos. Tenho certeza de que todos os nossos ex-vizinhos gostariam de estar morando aqui, nesse lugar, mas eles ainda não sabem como tornar seus sonhos realidades. E por conta disso ele ficou pensando, o que as pessoas devem fazer então para realizar seus sonhos? E hoje, segundo o livro aqui, ele fala que ele sabe que as pessoas precisam então ter 4 Ds, a letra D, que seria determinação, dedicação, disciplina e desprendimento. Então ele fala assim, o que é determinação? Determinação é aquela força interior capaz de levar alguém a afirmar com convicção: este é o meu sonho. Não morro sem realizá-lo, mesmo que demore 20, 30 anos. Então determinação é quando é alguma coisa que você quer muito e você sabe que não importa o tempo que leve, não importa os sacrifícios que você tenha que fazer, você é uma pessoa determinada, você está determinado a realizar aquele sonho. E isso acontece como, por exemplo, com muitos jovens que fazem vestibular no Brasil, né? Que querem tanto ser engenheiros, advogados, médicos e que precisam de muito tempo para estudar. Quantas pessoas que não fazem o vestibular por anos e anos e anos até então conseguir realizar o sonho, que é passar no vestibular para entrar na faculdade e fazer aquele estudo daquela profissão que tanto sonha. Então, ele explica aqui que a diferença é que existem as pessoas determinadas e existem os perdedores. As pessoas determinadas são aquelas que fixam a sua atenção nos objetivos, enquanto os perdedores vão se concentrar nos obstáculos. Então, uma pessoa determinada, uma pessoa vencedora, é aquela que vai olhar para o vestibular e vai ver assim, é esse o caminho que eu tenho que fazer e eu vou conseguir, eu vou passar. Já o perdedor, ele vai olhar assim, nossa, mas é muita coisa para estudar. Nossa, mas é muito difícil, é muito concorrido, não vou. Então ele vai se concentrar nos obstáculos e não no resultado final, que é ele se formando em medicina, em direito, seja lá o curso que for. Essa diferença de determinação faz com que um sonho se realize. Não adianta, gente. Não adianta a gente só se lamentar. Nossa, eu queria tanto aquilo, mas veja bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Pessoas que realizam seus sonhos, elas são determinadas, elas fazem o necessário, fazem o que precisa ser feito. O outro D é determinação. A dedicação. O segundo D, então, é dedicação. A dedicação, então, é a capacidade de se entregar à realização daquele objetivo. Como eu estava falando, a pessoa está dedicada, ela vai fazer o que for preciso. Uma pessoa determinada, né? Ela vai fazer o que for preciso. E quando você está dedicada, você vai colocar todo o seu tempo, extra e não extra, para fazer aquilo. As pessoas que conseguem, voltando no exemplo do vestibular, você sabe que estudam várias horas, final de semana, vão estudar todo o tempo que tiver disponível, vão estar estudando para realizar o sonho. Então é uma dedicação, é um tempo que você reserva somente para aquele teu sonho. Então você é determinado e você é dedicado. São 2 Ds, então, os 2 primeiros Ds que você precisa para conseguir, então, realizar seus sonhos, segundo o Robert Chiniachik. O terceiro D é disciplina. Disciplina. E nesse aqui eu confesso que sempre foi algo muito difícil para mim. Eu sempre falo, eu não sou uma pessoa disciplinada. E o que ele fala aqui me deixa bem claro a minha resistência com a disciplina. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ser livre. Eu não gosto de ter regras, eu não gosto... Então, para mim, a palavra disciplina sempre, para mim, foi cadeia. Tipo assim, tô presa. Me colocou em disciplina, quer dizer que eu tô presa. E ele fala aqui, ele diz aqui no livro que ele fala assim, quando se fala em disciplina, a primeira coisa que vem à mente é o conceito de rigidez. Mas disciplina, na verdade, está associada à palavra discípulo, que é aquele que tem capacidade de aprender com o mestre, segundo seu método. Então, a disciplina, segundo ele aqui, nada mais é do que ter um método de como chegar no teu objetivo. Você precisa traçar uns planos. Isso é a disciplina. Então, quando você segue um método, você está dentro de uma disciplina, você está seguindo o método de alguém para chegar a tal lugar. Não fica tão melhor, pelo menos para mim, fica tão melhor, mais gostoso de ver disciplina e pensar assim, eu quero disciplina para mim, eu quero seguir um método. Então, voltando, a gente tem determinação, a gente tem dedicação e agora a gente tem disciplina. Então, gente, a gente vive num mundo hoje muito mais fácil, no sentido que tudo a gente encontra resposta online. Você consegue resposta para tudo no Google. Você consegue ver vídeos, você consegue escutar áudios, como esse podcast, por exemplo. Você consegue muita coisa online. Então, você consegue buscar métodos de pessoas que já conquistaram o sonho que você quer, para você seguir aquele método com determinação e dedicação, seguindo aquele método, então tendo a disciplina, o caminho para realizar o sonho é muito mais fácil. Não fica bem mais claro quando a gente pensa desse jeito? Eu achei, assim, excelente. E ele fala assim, ter método evita desperdício de energia. O método pode ser seu, de seu professor, de seu líder religioso, do seu pai. O importante é que funcione. Gente, achei fantástico. Disciplina, então, é ter um método. E nada mais justo do que você ter, então, método, plano para você fazer o teu sonho. Então, a gente já falou os 3 Ds aqui. Determinação, dedicação, disciplina. E o último D seria o despreendimento. O despreendimento, ele fala aqui que é a capacidade de abandonar o que não está funcionando para aprender de novo. Na verdade, é para aprender o novo. É desapegar-se, de certa maneira, de fazer algo para conseguir um resultado melhor. Isso aqui, esse despreendimento, eu relaciono bastante com a imigração, por exemplo. Como a gente muda para um país novo, a gente precisa aprender muita coisa nova. E muitas vezes, para aprender muita coisa nova, com relação à cultura, porque a cultura é bem diferente do país de onde você veio, você precisa desaprender para daí aprender. E é engraçado que a gente fala bastante isso. Tem muitos imigrantes que, conversando, a gente sempre fala, deixa de lado o que você aprendeu no Brasil e aqui você vai ter que fazer assim.
porque é uma nova cultura. Você entrou numa nova cultura e você está se desprendendo um pouco da sua cultura. Não tô falando que você vai esquecer, não. Cada um tem seu jeito. Eu tenho super orgulho de ser brasileira. Não é essa a questão. A questão é que para você viver num ambiente e para você aprender coisas novas, você precisa desaprender ou deixar de acreditar que só aquilo que você aprendeu, como era no Brasil, era verdade e que era a absoluta verdade, só existe aquela verdade e o que te oferecerem de novo é mentira, é bobeira, nossa, eles não sabem fazer, não sabem lidar com a vida. Eu lembro de situações quando a gente começou a assistir propagandas canadenses, quando eu morava ainda em Montreal, e a gente falava, nossa, não dou nem risada dessas propagandas. Propaganda que você via que tinha um conceito, uma conotação de comédia, que era para ser de humor, e provavelmente se um canadense estivesse ao meu lado, ele ia dar risada da propaganda e nós não achávamos graça nenhuma. Hoje, conhecendo a cultura, conhecendo o ambiente que a gente imergiu, a gente consegue ver isso. Mas, então, voltando, que para a gente aprender, para a gente ter uma melhor aceitação, um melhor sucesso, digamos, aqui dentro do Canadá, a gente precisou desaprender. Então, a gente precisou ter esse desprendimento para poder aprender alguma coisa nova. Então, porque trazendo a cultura, porque ele fala assim, a capacidade de abandonar o que não está funcionando para aprender o novo. Porque se você trouxer, no meu exemplo de imigração, se você trouxer uma ideia que funciona muito bem no Brasil e você tenta aplicar ela aqui, por exemplo, contar uma piada brasileira no meio de um grupo canadense, só você vai dar risada, muitas vezes. Eles não vão entender a piada. Então você precisa desaprender aquilo para aprender alguma coisa nova em relação à cultura deles. E isso tem muito a ver, então, com o sucesso, com o teu sonho que você quer. Porque muitas das crenças, isso eu já falei também em outros podcasts, que muitas das crenças que nós temos, elas são baseadas em experiências, em algo que a gente já passou. Então, aquilo pra gente é a nossa verdade. E quando a gente começa a aprender coisa nova, pra gente seguir, chegar até o nosso sonho, a gente começa a ver que aquilo lá não é tão verdade assim. Para isso que você está indo buscar, você está precisando aprender coisas novas. A gente precisa aprender esse desprendimento. A gente vai se sentir muito mais leve quando a gente consegue se desprender de conceitos passados e que podem ser, sim, verdades para muitas outras coisas, mas talvez para o que você está precisando viver agora não é. E ele fala que muito da nossa experiência tem raízes em um mundo que não existe mais. Quanta gente vive ainda acreditando em coisas por conta de experiências que passou que hoje nem consegue chegar àquilo ser verdade mais. Não é mais verdade tudo aquilo que você passou. Então a gente precisa se atualizar, a gente precisa ir atrás de coisas novas, aprender que a vida evolui. Então a gente precisa deixar o velho de lado e buscar as coisas novas, certo? Ele fala também sobre, na parte do desprendimento, ele fala sobre perdoar. A gente precisa limpar a nossa vida e o nosso coração e deixar que o passado fique no passado, que aquilo se resolva. Ele fala, aprenda a perdoar. A gente que, em vez de levar a vida adiante, preocupa-se em cobrar dívidas do passado. A pessoa fica carregando aquilo, não se desprende do passado, de coisas que aconteceram e que hoje não tem mais o que fazer. E com isso você muitas vezes não consegue chegar no teu objetivo, no teu sonho, porque você ainda está carregando uma mala muito pesada, digamos assim, de coisas que não te servem no dia de hoje. Então, ele fala sobre você cuidar mais do que você tem se comprometido com a tua vida. Se desfaça de dívidas do passado. Esteja mais presente, pense mais no seu presente e no seu futuro. Climas de guerra impedem as pessoas de fluir, de crescer e atingir o sucesso.
Muitos não crescem por serem vingativos. As pessoas passam a vida querendo se vingar de algo que aconteceu a elas. Aí você esquece da tua vida, você está preocupado com coisas lá de trás. Então é isso do desprendimento, gente. Eu achei, assim, fantástico essas lições do Roberto Chiniachik. E desejo para vocês com mais consciência sobre esses 4Ds aí, 4 palavras, que é, então, determinação, dedicação, disciplina e desprendimento. Coloque essas palavras num papel e pense como você pode trazer elas para o teu sonho, o que você precisa, o que você está determinado a fazer, e nessa determinação, o quanto você vai se dedicar a isso, qual que vai ser o método, qual vai ser a disciplina que você vai pôr para chegar nesse teu resultado e o seu despreendimento. Beleza, gente? Então, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Vou deixar a informação do Roberto Chiniachik na descrição do podcast. E espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!